Irmãos, queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 42. Vamos nos colocar em pé só para... Nós vamos ler só um versículo, daí em seguida nós vamos orar, tá bom? Pela palavra. Isaías 42, no verso 3. A palavra do Senhor diz assim, glória a Deus. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Vamos ler de novo. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, mais uma vez te agradecemos. Mais uma vez, Senhor, temos essa oportunidade de agradecer e louvar o teu nome. E em especial agora por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, que essa palavra, ela seja realmente, Senhor, um rio de águas correntes, um rio fluido, Senhor. Um rio que corra em socorro ao sedento, Pai. Que mate a sede do sedento. Que mate a minha sede, a dos meus irmãos, Pai. Porque precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto da Tua instrução, da Tua palavra. Oh Deus, mata a nossa sede nessa hora, Pai. Te pedimos humildemente, Senhor, fala conosco. Abre a Tua palavra para nós, Senhor. Não considera, Senhor, a incapacidade, a fraqueza do pregador, mas que o Teu Espírito seja o habilitador, que o Teu Espírito, Senhor, seja a fortaleza nesse momento, Pai, para compartilhar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa hora. Guarda-nos em Ti, Senhor. Nos leva cativos a nossa mente em Cristo Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa hora. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado é o Teu nome, Senhor. Os irmãos podem se sentar? Glória a Deus. Amados irmãos, essa semana a nossa irmã Karen compartilhou um vídeo conosco lá, um vídeo tão bonito, né, irmã Karen? Obrigado, viu, irmã? Obrigado por compartilhar aquele vídeo conosco. Realmente foi importante para mim. Né? Deus me alimentou naquele dia com aquele vídeo, fortaleceu meu coração, falou tanto comigo, né? Uma mensagem tão bonita, poucos minutos ali, mas tão bonita, né? Tão importante, tão impactante, né? Um testemunho ali, né? De como Deus, Ele não necessariamente atende às nossas orações, não é assim? Ele faz mais que as nossas orações. Deus não se limita a atender às nossas orações, Ele vai além das nossas orações, porque Ele é Deus. Né? Tão legal isso, é tão maravilhoso isso, irmãos. Às vezes, nossa visão é tão temporal, né? Tão limitada. E às vezes nós estamos orando e às vezes temos a impressão que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo. E não, a gente vê que Deus, quando a gente vai ver lá na frente, que Deus estava trabalhando por trás ali, todo o entorno, né? Todo nos cercando com a sua presença, com a sua vida, com o seu cuidado, e fazendo algo muito maior que poderíamos imaginar. É algo tão precioso. Deus é tão maravilhoso. Oh, irmãos. E meditando naquele vídeo e tudo, e depois o Senhor foi falando comigo ao longo de alguns dias, e me vieram alguns versículos, algumas passagens da Bíblia, e eu creio que é isso que o Senhor quer que eu compartilhe hoje com os amados aqui. Amados, eu gostaria de convidá-los a abrir no Evangelho de João, do apóstolo João, Evangelho segundo João. No capítulo 21, nós já falamos em outras oportunidades desse texto, né? Já falei desse texto com os irmãos em outras oportunidades, mas hoje nós vamos olhar um outro aspecto desse texto aqui, pela graça do Senhor.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura rápida até o verso 14 e depois eu vou falar acerca desse texto, amém? Então vamos fazer uma leitura rápida aqui do 1 ao verso 14, tá? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e outros dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Guardem isso, irmãos. Vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, irmãos, o contexto aqui os irmãos conhecem, né? É a ressurreição dos mortos. Jesus ressuscita dos mortos e aparece aos seus discípulos, agora numa praia. E é muito curioso essa passagem, irmãos. Tem, assim, irmãos, essa passagem é tão carregada de sentido, sabe? Tem tanta coisa aqui de Deus, tanta maravilha de Deus aqui, que nós poderíamos pregar isso aqui dezenas, talvez centenas de vezes, e ainda teria coisas maravilhosas para falar desse texto, porque é muito profundo. Tem tanta coisa aqui, irmãos. Tem tanta sabedoria de Deus aqui para a nossa vida, né? Que palavra linda essa aqui. E depois, na sequência, os irmãos sabem o texto, que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, né? Simão Pedro, tu me amas, né? Apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta 3 vezes, e na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro se entristece. Os irmãos conhecem o texto, né? Por isso eu não estou lendo aqui. Mas eu não estou lendo propositalmente, porque a gente vai focar agora num aspecto mais do começo do texto. Amém? Já falei mais do final, agora eu vou falar mais do começo hoje. Irmãos, olha que interessante, ali no verso, deixa eu ver aqui, no verso 3, né? No verso 3, Simão Pedro diz assim: vou pescar. Não é curioso isso, irmãos? Jesus tinha dado instruções claras que eles deveriam permanecer em Jerusalém, que eles deveriam, enfim. E Simão Pedro fala: eu vou pescar. E é interessante que no verso 14, também algo, olha, pode passar despercebido, uma leitura mais rápida, né? Mas se você se atentar bem, você vai perceber que fala assim, olha o que o apóstolo João fala aqui. Nenhum detalhe é à toa na Bíblia, irmãos. Nenhum detalhe. Está tudo ali porque tem um objetivo. Ele fala assim: já era a terceira vez que Jesus se manifestava
aos seus discípulos. Por que João precisou falar que era a terceira vez? Simplesmente por uma ordem cronológica, para a gente saber organizar a vida a história de Jesus e saber em que ponto que aconteceu? Não é simplesmente um relato histórico ali, de falando em que momento aconteceu isso. Não é isso, irmãos. Tem um motivo para isso. Tem um motivo muito importante para isso, irmãos. Para dizer que já era a terceira vez. Vocês compreendem? Porque ali o problema, irmãos, não era a dúvida se Jesus tinha ressuscitado. Vocês percebem no texto que eles mesmo falam assim, ninguém ousava perguntar quem és tu, porque eles sabiam que era Jesus. Tá vendo? Então, aquela dúvida, talvez tivesse surgido no coração dos apóstolos, aquela dúvida se realmente Jesus ressuscitou mesmo, ou se era uma visão que eles estavam tendo, uma miragem, sei lá o quê, na primeira vez, né? Quando Jesus aparece a primeira vez, eles têm naquela dúvida, será que é um fantasma? Será que eu estou vendo coisa? Será que eu estou delirando? Eu estou sonhando? Entende? Até quando Jesus fala para Tomé, toca aqui, Tomé, ó, um fantasma, um espírito, qualquer coisa, não tem carne que nem eu tenho, toca. E Jesus come com eles para eles verem que Jesus era de verdade mesmo, né? Então, ou seja, eles não tinham mais aquela dúvida. Será que Jesus ressuscitou? Você entende o ponto aqui, irmãos? Você sabe que isso é muito parecido com vários episódios da nossa vida. Pelo menos da minha eu posso dizer, com certeza, irmãos. Eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração que Jesus ressuscitou. Você tem? Não, né? Eu também não tenho. Eu já passei dessa fase. Eu tive alguns momentos. Não vou mentir para vocês. Quantas vezes a gente já não passou por situações onde lá no passado a gente fala, será que essa fé é real? Será que é assim mesmo? Será que aconteceu dessa forma? Será que não estão tentando me enganar, me manipular? Será que nunca passou isso na sua cabeça? Na minha já, irmãos, eu vou ser bem sincero. Já passou na minha cabeça. Será que isso é coisa na minha cabeça? Eu que inventei essa história um dia e me agarrei porque eu não tinha mais nada para fazer, ou sei lá, ou eu estava triste, não sei. Aí de repente eu resolvi ser cristão. Sei lá. Já passou isso na minha cabeça, irmãos. Graças a Deus que não nos últimos anos. Glória a Deus. Nessa fase, louvado seja o nome do Senhor, eu já passei. Mas agora tem uma outra fase, irmãos, na vida nossa. Onde a gente sabe que Jesus ressuscitou. A gente não tem nenhuma dúvida que Jesus ressuscitou. Nós só não estamos na posição correta. Pedro não estava na posição correta. A palavra que diz que ele pescou a noite inteira. E a hora que ele falou, eu vou pescar, ele não chamou os outros para pescar, você percebe? Ele não chamou os outros, ele falou, eu vou pescar. Ele não falou, vamos pescar. Ele falou, eu vou pescar. Ele falou assim, como se ele estivesse dizendo assim, eu não sei o que vocês vão fazer da vida, mas eu vou pescar. Compreende a ideia? Eu vou pescar. E por que isso é importante, irmãos? Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Como se você estivesse dizendo ao Senhor ou aos irmãos, dizendo assim, olha, eu sei que a fé é real, eu sei que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, foi entronizado à destra do Pai. Eu sei de tudo isso, eu tenho firmeza no meu coração para dizer isso. Só que essa fé não é para mim. Já não se sentiu assim? Essa fé não é para mim. Eu sei que tudo isso é verdade, mas não é para mim. Porque eu pequei, porque eu errei, porque eu fracassei, porque eu desisti, porque eu desanimei. É ou não é? Eu já passei várias vezes por isso, irmão. Várias vezes. Sem nenhum receio posso dizer isso para vocês. Eu já passei por isso. Me sentia como Simão Pedro aqui. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado. E ele não queria atrapalhar a fé dos outros. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, você lembra que Jesus disse? Nós tivemos estar reunidos aqui esperando ele. Não, mas eu vou pescar. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês sabem que vocês têm que fazer, vamos fazer o que vocês têm que fazer, mas eu vou pescar. Como se ele estivesse dizendo, eu vou cuidar da minha vida. Para mim acabou. Para mim acabou. Eu pequei, eu errei, eu tropecei, eu fui longe demais. Não é assim, irmãos? Você já se sentiu assim? Eu já. Fui longe demais. Peguei pesado dessa vez. Eu estou triste demais.
Eu oro pelos outros, mas por mim mesmo para mim já acabou. Que Deus abençoe os outros, mas para mim acabou. Né? A gente passa por isso, irmão. Saiba você que isso não é exclusividade tua, não é exclusividade dos irmãos que ouvem também essa mensagem. Eu sei que muitos estão em casa agora que vão ver essa mensagem gravada e que se sentem assim hoje. É ou não é? A vida para mim acabou. É assim que Pedro se sentia, como um morto. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas a palavra também nos ensina que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, muitos mortos ressuscitaram com ele. Não é curioso isso, irmãos? Vocês já leram isso na Bíblia? Já, né? Maravilhoso isso. Muitos ressuscitaram com ele. Por quê? Irmãos, é clara a mensagem para nós. É que a ressurreição de Cristo não valeu só para ele, valeu para nós também. Jesus estava morto e a palavra diz que Deus o ressuscitou, irmãos. Agora eu te pergunto, Jesus não é Deus? Todo mundo aqui crê que Jesus é Deus, amém? Quem crê que Jesus é Deus? Louvado seja o Senhor, eu também creio. Jesus é Deus. É Deus com Deus, né? Deus com o Pai. É o Pai, o Filho e o Espírito. E não são três deuses, é um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas por que a Bíblia também nos diz que Deus o ressuscitou dos mortos? Não é assim que fala? Vocês não acham curioso isso? Não poderia simplesmente dizer, e alguns textos dizem que Jesus ressuscitou dos mortos. Que ele ressuscitou ao terceiro dia e tal. Ou seja, como sendo uma coisa espontânea dele, ele sendo Deus, ele é ilimitado, ele ressuscitou dos mortos. Ele mesmo ressuscitou, pela sua própria vontade. Mas a palavra diz que Deus, e ali no caso é o Pai é que ressuscita o Filho, compreende a ideia? Mostrando justamente essa natureza humana do Senhor. Da dependência humana. Ele, quanto Deus, ele não depende de nada, porque ele é Deus. Mas ele, quanto humano, e louvado seja o nome do Senhor, porque ele é humano, ele é um ser humano, ele é um homem, de carne e osso, como eu e você. Como ele mesmo falou, toca aqui, para você ver como eu tenho carne, eu tenho ossos, tendão, tenho tudo aqui, um coração batendo. Jesus é homem, irmãos. E ele ressuscita ao terceiro dia. E a palavra diz, Deus o ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, irmãos? Por que isso é importante? Porque é uma mensagem para nós, dizendo que da mesma maneira como o Pai ressuscitou o seu Filho dos mortos, e o Filho dependia do Pai, ele na figura de filho, na figura de ser humano, de homem, ele dependia do Pai, ele estava ali à mercê de seu Pai, ele entregou. Quando ele morreu, ele não falou assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu rendo o meu espírito, não é assim? Ou seja, depositando no Pai toda a sua confiança. Pai, eu entrego a Ti, está aqui, ó, nas Tuas mãos. Ou seja, tendo a plena convicção de que o Pai o ressuscitaria dos mortos. Compreende? Da mesma maneira, é conosco, irmãos. Da mesma maneira que o Pai ressuscitou o Filho de Deus nos ressuscitará nele. Compreende a mensagem? A ressurreição, a verdade da ressurreição, uma verdade absoluta, universal, absoluta, que abrange todos os tempos, todas as eras, tudo. A ressurreição dos mortos do Filho de Deus. Essa ressurreição sendo aplicada na minha, na sua vida. Vida de ressurreição, irmãos. Vida de ressurreição. É isso que nós temos que aprender com esse texto também. Experimentar essa vida de ressurreição. Pedro falava assim, eu creio nessa vida de ressurreição, mas ela valeu para o Senhor e não para a minha experiência. Compreende? Você entendeu o ponto? Você entendeu? Quer ver? Ó, eu vou abrir... Deixa aberto aí, irmãos, não precisa fechar não, tá? Deixa eu abrir o texto, eu só vou ler 2 versículos aqui em Lucas. Lucas capítulo 22, no verso 8. Olha só que legal, que interessante. Verso 8 e 9, tá?
Jesus ali, o contexto ali é a última ceia, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Mandou a Pedro e a João dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Opa, será que estou lendo errado aqui, irmãos? Lucas 22:8. 22:8. Acho que eu anotei errado o versículo, só um momento, irmãos. Irmãos, eu anotei errado, agora eu não me recordo exatamente onde é que está o texto aqui. Tem que ler aqui para... Desculpa. Uma falha aqui. Eu acho que eu li o texto e memorizei o outro. Mas é aqui, nesse contexto aqui, eu preciso achar aqui. É assim, na verdade a palavra é o seguinte. Jesus diz assim para Pedro. Fala assim: Pedro, quando você se converter... Lembra dessa palavra? Pedro, quando você se converter... Me ajudem a achar, irmãos. Quando você se converter e voltar para mim, né? Quando você se voltar para mim, se converter, anima os teus irmãos. Não é assim que fala a palavra? O versículo é bem esse. Anima os teus irmãos. E ali, na minha tradução, diz assim: Pedro, quando você se converter. O sentido desse texto, irmãos, dá a impressão que quando a gente está lendo esse texto, Pedro, quando você se converter, dá uma impressão que Jesus está dizendo assim: Pedro, quando você realmente se converter, quando você realmente se tornar um cristão, quando você realmente nascer de novo. Mas não é esse o sentido da palavra, irmãos. Pedro já era um cristão, Pedro já tinha crido no Senhor, já tinha nascido de novo, tanto que Jesus já tinha falado: tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre essa rocha. 22:32. Oi? Pedro 22:32. Pedro? Desculpa, Lucas. Ah, tá. 22:32. Falei, ué, Pedro, tá mal, é Pedro. É de Pedro. Tá certo, irmão. É de Pedro. Na verdade, 30 aí? 22:32. É isso, ó. A minha tradução diz assim, ó. Então vamos ler de novo. Lucas 22:32. Amém. Obrigado, irmã. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Algumas traduções dizem: anima os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Compreende? Porque olha Jesus como Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele sabia que Pedro ia pescar depois. Tá vendo? Fala, Pedro, quando você voltar para mim. Esse é o sentido dessa palavra converter. Não é que Pedro tinha desviado da fé. Não é isso não, irmãos. Pedro, quando você se voltar para mim de novo, ou seja, quando a tua mente parar de girar, sabe, com tudo que está acontecendo, quando os seus olhos de novo fitarem os meus olhos, anima os teus irmãos. E Jesus, naquele texto que nós estamos lendo agora em João, é exatamente isso que Jesus está fazendo com Pedro. A cabeça de Pedro está girando. Está girando tudo que aconteceu, irmãos. Eu fico imaginando a mente de Pedro nesse momento, irmãos. É bom a gente imaginar isso, porque é situações que a gente passa também, muito parecidas. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me levou, minha mãe fez algo, acho que nem ela lembra mais disso, mas ela fez algo tão importante para mim. Meu pai fazia pouco tempo que tinha morrido, acho que não fazia nem um ano ou dois, alguma coisa assim. Eu não vou me recordar exatamente o ano, deveria ter olhado na internet para saber, mas agora não me lembro. Mas 80 e pouco, 85, 86, acho que foi uma coisa assim, 87, uma coisa assim. Quando passou o cometa Halley. Vocês lembram disso? Não?
passou o cometa Halley, e aquilo era um grande evento, sabe? Saiu no Fantástico que ia passar o cometa Halley, né? E todo mundo estava assim, eufórico. E por que todo mundo estava eufórico? Primeiro porque ia dar para ver, né? Era um evento assim no céu que ia dar para ver, tipo, a olho nu você ia conseguir ver. Segundo, que isso acontece, se não me falha a memória, né? Na época a gente tinha essa informação, de que o cometa Halley passa a cada 80 e tantos anos, 88 anos, uma coisa assim. A cada 80 e poucos anos. Ou seja, é quase que certo que seria a única chance de ver o cometa Halley. Você compreende a ideia? E foi o que aconteceu. A gente se animou e minha mãe falou tanto daquele cometa aquela semana. Eu nunca vi minha mãe animada tanto com um evento astronômico assim. E ela me levou num lugar assim, afastado da cidade, porque não tinha as luzes, né, pra gente poder... A gente subiu no Morro Alto, não lembro o lugar que era, mas eu me lembro que ela levou a gente num lugar assim. E tava só eu e ela ali. A gente tava muito triste, né? A nossa vida ainda estava se reestruturando depois da morte do meu pai. Principalmente a minha mãe, né, que estava tentando se reestruturar a sua vida. E nós dois assistimos a passagem do cometa Halley. Isso marcou minha vida. E eu fico imaginando se não foi mais ou menos o que Pedro sentiu. Talvez ele estivesse pensando, nossa, o que aconteceu na minha vida? Passou um cometa, não é o cometa Halley, não, passou o cometa Jesus na minha vida. Impactou, mudou a minha vida. Mas passou, e eu perdi, e ele passou, e eu tinha que me agarrar nele, na cauda do cometa, e eu perdi, e ele passou. Você entende? Como ele estava se sentindo? Irmãos, quantas vezes me senti assim? Jesus, eu sei que não é falso, o cometa é verdadeiro, eu estou vendo aqui, é verdadeiro, não duvido. Mas ele passou pela minha vida e eu perdi o cometa. Ele era maravilhoso, mas não era para mim. Irmãos, o Senhor está mostrando para nós em João que justamente é o contrário, irmãos. Às vezes nós estamos posicionados errado na nossa vida. Nós dizemos, eu vou pescar. Eu desisto de tudo agora. Eu vou voltar para a minha vidinha normal mesmo. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer tudo que eu fazia antes. E vou me esquecer que um dia eu tive encontro com Jesus de fato. Né? Jesus vai ser só uma doce lembrança de algum momento que passou na minha vida. Que teve coisas boas, coisas não tão boas, algumas decepções que eu tive na igreja, e às vezes a gente confunde, né? Situações com pessoas, com a fé, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E nós simplesmente vamos desanimando e desistindo e vamos morrendo. Mas eu quero dizer para você, olhando para essa palavra, que existe vida de ressurreição para mim e para você. O Pai ressuscitou o Filho, e o Filho nos ressuscita dos mortos com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos voltar para o texto lá, irmãos. João agora de novo. João 21, né? A gente estava lendo ali que Pedro falou, eu vou pescar. E o Senhor pega e... Olha o tratamento de Jesus com Pedro, irmãos. Ele vai e prepara o peixe ali para eles na praia. Né? Jesus primeiro, antes de preparar o peixe, Jesus reposiciona eles na fé. O problema de Pedro não era que ele estava pescando, irmãos. Você compreende isso? Não era a profissão dele, o que ele estava... Ele poderia pescar, não tem problema nenhum, irmãos. Tanto é verdade que Jesus manda eles voltarem a pescar. Falou, vai lá, pesca de novo. Nós só pescamos a noite inteira, não apoiamos nada. Vai pescar. Aí quando eles jogam a rede e lançam ao mar, sai 153 e a palavra diz grandes peixes. Tá vendo? Eles estavam pescando no mesmo lugar, eram as mesmas pessoas, era o mesmo barco. Qual era a diferença? Sob a ordem do Senhor. Essa é a diferença. Uma coisa é eu e você agirmos na nossa própria mente,
no nosso próprio entendimento, motivados e baseados nas nossas experiências. Pedro falou, eu vou pescar porque ele estava triste, irmãos. Porque ele estava nesse sentimento que eu falei para vocês. A fé é verdadeira, mas não é para mim. O Senhor não me quer mais, o Senhor me rejeitou. O Senhor tem pessoas melhores aí fora para chamar. Não é assim, irmãos? Irmãos, é exatamente assim que eu me sinto entre vocês. Eu me sinto o mais indigno de estar aqui falando para vocês. Se vocês querem saber o meu coração sincero, é isso, irmãos. Eu me sinto mais indigno de todos vocês, de todos os irmãos. Por isso que eu sempre digo que para mim é uma honra vir aqui trazer a palavra de Deus. Porque realmente eu não me sinto qualificado, capacitado, nada para estar aqui falando. Mas eu também compreendo que isso não é algo meu. Isso é algo do Senhor. É Ele que me chamou para estar aqui. Eu não sei porquê, irmãos. Deus viu algo de bom em mim? Com certeza não, irmãos. O Senhor viu grande capacidade em mim? Não. Ele simplesmente quis assim. E sobre a palavra dele, então, eu estou lançando a rede. Eu estou falando aqui, entende? Compreende? E assim que tem que ser com todos nós, irmãos. Sobre a palavra dele, aí você lança a rede. E depois eles trouxeram aqueles peixes. E olha só que interessante, quando eles estavam chegando na praia. E eu quero voltar um pouco antes, irmãos. Desculpa, eu esqueci de falar algo importante. Da primeira vez quando eles vão pescar, que eles não apanharam nada, quando eles viram Jesus, eu tenho que falar isso aí, é muito importante. Eles viram Jesus. Aí Pedro, vendo que era o Senhor, a palavra diz que ele se lançou à água. Ele se cobriu de túnica, né? Porque imagine, a pessoa está pescando ali, está sem camisa, né? Tudo, né? Só com a roupa de baixo ali. Aí ele viu e se cobriu. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Vocês lembram de algum texto na Bíblia que fala sobre se cobrir? Eu estou com vergonha, eu me cobri. Vocês lembram de um texto? Eu lembro. Gênesis, lá no início, a partir do capítulo 2 ali, da queda do homem, da mulher, né? A palavra diz que Adão, ouvindo que o Senhor estava chamando ele na viração do dia, eles tinham acabado de pecar, né? Eles tinham pecado naquele dia. Aí vendo que o Senhor estava ali, eles se esconderam atrás das árvores, eles foram lá, escondidinho, pegaram folha de figueira e se cobriram. Cobriram a vergonha. E a palavra diz bem claro, irmãos, olha o link, é direto, irmãos. O João, ele está deixando isso claro para nós aqui. E por que Pedro passa por essa experiência de Adão? Justamente mostrando para nós, irmãos, a fragilidade do ser humano, como nós somos suscetíveis a errar, a cair, a tropeçar e a pecar como ele pecou. Pedro pecou aqui, irmãos. Pecou ou não pecou? Pedro tinha pecado, como Adão pecou lá atrás. Ou seja, qual que era o erro de Pedro, irmãos? Está se movendo na força de Adão. Compreende a ideia? Se mover na força de Adão vai nos levar a pecar. Vai nos levar a fazer algo que o Senhor não deu ordem. Vai nos levar a viver uma vida à parte de Deus, uma vida alheia de Deus. Considerando Deus, que Deus é Deus, que Ele ressuscitou, sem duvidar disso. Mas ainda assim, vivendo uma vida à parte de Deus. Como se você estivesse falando, Deus, pode deixar que essa parte da minha vida cuido eu. Não é? Que arrogância nossa, né, irmão? Claro que nós não temos a coragem de falar isso, né? Mas nós, lá no fundinho, nós acabamos agindo assim. Não, até que o Senhor vai, mas essa parte aqui, pode deixar que eu cuido, tá bom, Deus? Deixa essa partezinha aqui pra mim que eu vou dar um jeito nela, né? Eu vou resolver os meus problemas. Tá certo? Então tá bom. Aí vai lá pescar e não apanha nada, irmãos. Não apanha nada. Essa é a dificuldade. E Pedro se viu nessa situação, irmãos. E a palavra diz aqui que ele estava nu, por isso ele se cobriu e ele se jogou na água de vergonha, que era o Senhor. E depois, segunda vez, quando eles foram pescar, agora sim é onde a gente estava, né? Eles foram pescar e pegaram aqueles 153 peixes e levaram para o Senhor, tá vendo? Agora, sob a palavra do Senhor, eles agiram,
tiveram êxito, os mesmos pescadores, o mesmo barco, a mesma água, o mesmo local, tudo igual. Só que sob a ordem do Senhor. Aí eles entregam ao Senhor o peixe e o Senhor faz o quê? Prepara. Oh, irmãos. Que Senhor maravilhoso é esse que nós temos. Ele poderia simplesmente, ele sendo o Senhor, sendo quem ele era, ele falou assim, preparem o peixe para mim. Não, irmãos, olha a humildade do nosso Senhor. Ele como um servo ainda. Depois de ter ressuscitado os mortos, vai lá e... Agora eu vou preparar um peixinho para vocês. Oh, irmãos. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Ele não só proveu o alimento para nós. Eu estou dizendo não só o alimento físico, mas tudo, irmãos. Como Ele se senta para comer conosco. Esse é o nosso Senhor. Esse é o caráter dele. Esse é o coração dele. E não só isso, Ele prepara a ceia para nós. Que maravilhoso, irmãos. E Pedro achando que Jesus tinha rejeitado ele. E Pedro achando que o Senhor ia... O cometa Halley passou, não é assim? O cometa Jesus passou na minha vida e foi embora. Não, irmão. Não, eu quero dizer para você, nessa manhã, e para você que está me ouvindo, o Senhor não só passou pela sua vida, Ele entrou na sua vida. E agora, sob a palavra dele, Ele diz, vai. Pedro, quando você se converter, quando você voltar para mim, meu irmão e minha irmã, quando você se voltar para o Senhor, quando eu me voltar para o Senhor, quando os meus olhos pararem de ficar girando e vendo notícias e coisas ruins, quando os nossos olhos pararem e fitarem para realmente o que importa, que é Cristo e a sua palavra, o Senhor libera uma palavra para nós e diz assim, anima, fortalece os teus irmãos. Oh, irmãos, é tempo disso, irmãos. É tempo de realmente nos fortalecermos uns aos outros, irmão. De pegarmos na mão um dos outros e falar, meu irmão, levanta. Levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Experimenta a vida de ressurreição. Experimenta a vida de ressurreição agora. Agora. Esse é o tempo. Levanta e anda, meu irmão. Jesus ressuscitou dos mortos, você vai também. Não se abata, não deixa depressão, não deixa notícia ruim, não deixa circunstância, não deixa nem um vírus, ou seja o que for, abalar a tua confiança em Deus, irmãos. Essa fé, ela é verdadeira e ela é para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti. Quando você se converter e voltar para mim, anima os teus irmãos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor.